Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Andrei Martyanov está conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Foi um prazer. I flew more. Por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Andrei, deixe-me começar com o que o enviado dos Estados Unidos à OTAN, Matthew Sith. Ele mencionou que Washington possui armas poderosas que a Ucrânia ainda não tem, mas que poderiam ser transferidas. O que é isso, sabe? Eu gostaria de saber, porque muitas pessoas querem saber, o que a OTAN tem que ainda não enviou para a Ucrânia até agora. É o míssil THAAD que eles enviaram para Israel. O que mais eles têm? O que mais vai expelando? Israel, what else do they have? What is he talking about? Nothing. They have Tomahawk, which they are BSing around. Nada. Eles têm o Tomahawk, sobre o qual estão exagerando. E há um problema tecnológico com o Tomahawk. Fora isso, sim, eles podem envolver alguns europeus que têm acesso ao VLS-M41. Mas o Tomahawk é, na verdade, um míssil mais antigo do que, por exemplo, o Storm Shadow. E esses são alvos bastante comuns para a defesa aérea russa. A única coisa é o Tomahawk. É um TLM, um Tomahawk Land Attack Missile. Tem um alcance de cerca de 1.600 quilômetros. Então, teoricamente, poderia alcançar Moscou. É isso. A OTAN não tem nada além disso. Quero dizer, eles têm muita propaganda. É perigoso? Claro. Qualquer arma é perigosa, sem dúvida. Mas a questão é que tudo isso é desespero. E eles vão acabar brincando com todo tipo de coisa. Talvez a próxima coisa sobre a qual eles vão falar seja transferir armas nucleares para a Ucrânia. Quem sabe? Quero dizer, considerando o nível intelectual ou outro de Trump, ele está claramente perdendo suas faculdades cognitivas. Estamos entrando no território do Biden 2.0 aqui, e é tudo um grande blá blá blá. Mas mesmo que eles as coloquem lá, a Rússia vai lidar com isso. E o Sr. Peskov, todos já declararam hoje, e ontem o Sr. Ryabkov, nada menos, afirmou que sim, acabou. O impulso dessas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, que foi alcançado em Anchorage, está morto. Acabou. Está esgotado. E como resultado, sim, os Estados Unidos podem continuar brincando com o que quiserem, mas eventualmente terão baixas em massa entre o pessoal americano. Não que eles não tivessem isso, mas isso vai ser realmente sério. E considerando o que está acontecendo agora em Washington, só podemos ver os sinais, sabe? Os sinais externos. É pânico, e é uma manifestação constante do circo que está acontecendo lá. E sim, os generais e almirantes americanos não são muito bons. Quero dizer, eles não entendem o que estão dizendo ao Trump. Mas por outro lado, o Trump também não vai conseguir entender o que está sendo dito a ele. Então sim, eles vão falar sobre isso. Mas novamente, há exigências técnicas para lançar Tomahawks contra a Rússia. E elas não estão presentes. Pelo menos ainda não. E se os Estados Unidos quiserem seguir por esse caminho, claro, sabe, vamos ver o que vai acontecer. Andrei, deixa eu mostrar um trecho do Netanyahu falando sobre... Ah, meu Deus. Aqui está o que ele disse. Porque acho que está relacionado ao que os Estados Unidos estão discutindo em termos de armamentos. Sim. Nós compartilhamos isso com os americanos, mas não posso compartilhar com você, certo? As armas ofensivas mais avançadas do planeta, coisas que nenhuma das superpotências desenvolveu, Israel compartilhou com os Estados Unidos. É incrível. Se você imaginasse sobre o que está falando, o que seria, na sua opinião? Nada. Israel é uma beneficiária direta de tudo que é inventado nos Estados Unidos. Todas essas armas, desde defesa aérea até o que mais for, são principalmente derivadas ou produtos diretos feitos pela Raytheon, Boeing e empresas semelhantes. Eles só tiram o escudo, sabe, a etiqueta, e colocam uma que diz feito em Israel. Eles têm algumas áreas em que são bastante avançados, como em eletrônica e processamento de sinais. Mas tudo isso também veio dos Estados Unidos. Mas sim, é o Netanyahu, é Israel.
Então o que posso dizer? Estamos vendo uma idiotocracia. Essas pessoas são completos idiotas. Alguns dizem que Netanyahu é esperto. They're downright morons. Some of the well, people say that Netanyahu is slick. He is slick. Make no mistake. Slick is not the Ele é esperto. definition of the Mas não se engane. Ser esperto não é sinal de intelecto, certo? E não é sinal de pensamento estratégico. Os Estados Unidos não têm pensamento estratégico, porque a maior parte da elite ocidental americana e israelense é composta, em sua maioria, por idiotas. Idiotas com doutorado, como disse H.L. Mencken. E quando falamos disso, ouça, eu sou o Superman, certo? Não tá vendo? Olhe pra mim, eu sou o Superman, sabe? Isso é, meu Deus, uma típica demonstração de arrogância e autopromoção. Você mesmo viu o que é o IDF? Não é um exército de verdade. É um bando de batalhões punitivos, maníacos genocidas que ainda assim levaram uma surra do Hamas. who still got their ass kicked, by Hamas. What? They are stuck in this 159. Eles estão presos nessa área de 159 milhas quadradas, a faixa de Gaza, e basicamente conseguiram matar dezenas de milhares de civis e deixá-los passando fome. Essa é a única conquista das FDI de Israel. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas, sobre as FDI e sobre o grupo de generais americanos e de outros países que os aconselham. Eles são um bando de fanáticos sionistas cristãos, sabe? E isso diz tudo o que você precisa saber. Nós vimos, obviamente, o chamado desempenho da defesa antimísseis israelense americana. É como se nem valesse a pena tê-la. Não desperdice seu dinheiro com isso. You might as well not have it, not waste your money on that, So, what's left? Então é o que resta. Vai lá, joga areia nos olhos e, sabe, expulsa o ar quente de todos os seus orifícios. É isso que o Netanyahu é. É isso que o Trump é. É isso que as nossas grandes figuras no Pentágono são. Idiotas incompetentes, sabe? Então este é o declínio do Ocidente. Há décadas, na verdade, chegamos à conclusão lógica de tudo isso. O principal agora é não deixar que esses idiotas, porque também são covardes, desencadeiem uma guerra nuclear. Fora isso, você precisa contê-los e descer no próprio pântano, até se te decomporem completamente. E pronto. Until they just decompose completely, and that's it. Andre, Donald Trump said that Andrei, Donald Trump disse que de alguma forma decidiu enviar mísseis Tomahawk, mas quer saber como eles planejam usá-los. Então o que isso significa? Sabe, parece pra mim que ele está falando com crianças pequenas, porque você disse bem, eles são crianças. kids, because you Well, sent they them are out to kids. what? Kindergarten there, which is they know they are defeated. Eles são como de jardim de infância, o que é, eles sabem que foram derrotados, mas não conseguem deixar pra lá, porque não tem classe. Nenhum deles tem. São pessoas extremamente incultas, muito primitivas em seu modo de pensar. Então sim, quando ele diz isso, evidentemente os Tomahawks servem muito bem, sabe, como varandas para casas. Provavelmente também servem como, sei lá, fertilizante, seja lá para o que eles usem os Tomahawks. Não sei. Talvez você pudesse construir o jardim de infância deles com isso. Ou talvez usá-los em algum tipo de cirurgia. Mas sim, Trump precisa saber como se usa um míssil de cruzeiro Tomahawk. Tomahawk Land Attack Missile, é assim que se chama. Um míssil de cruzeiro mais antigo, sabe, uma plataforma obsoleta. Older cruise missile, which is obsolete platform, it goes from 70s actually. Na verdade, isso remonta aos anos 70. Mas sim, foi atualizado e tudo mais. Alcance de cerca de 1.600 quilômetros. Mas sei lá, talvez você pudesse construir uma represa com Tomahawks. Não sei. Então é isso. Você tem que perguntar ao Trump. Aparentemente, depois do que ouvimos ele discursar por uns 35 minutos, mais ou menos em Quântico, uma semana atrás, naquela reunião com os generais e almirantes, o cara vive em um universo alternativo. Foi o desabafo de alguém que nem entende onde está. Sim, havia aqueles almirantes e generais sentados ali com expressões impassíveis, porque ele simplesmente estava divagando, sei lá, de novo. Universo alternativo, fatos alternativos, tudo alternativo. Além do fato de que muita gente ainda não entende. Apart from the fact that many people still do not understand. He is real estate shyster from New York. Ele é um corretor de imóveis trapaceiro de Nova York e um showman. É isso que ele é. Ele não tem habilidades aplicáveis à verdadeira diplomacia ou à administração de um Estado.
especialmente em nível internacional, para um país tão grande quanto os Estados Unidos. E sim, isso fica evidente em todas as suas realizações, que são muito poucas e espaçadas, para dizer o mínimo. O que posso dizer? Então, agora ele quer saber como os Tomahawks serão usados pelos ucranianos. Como eu disse, eles poderiam ser usados, talvez como decoração, sabe, para tudo isso. Consegue imaginar um belo parque na cidade decorado com Tomahawks? Pois é, aí está. Andrei, você acha que Donald Trump está seguindo o mesmo caminho que temos visto durante o governo Biden? Parece que ele tem algum tipo de problema. Ele não é muito articulado quando fala. He never was, yeah, he never was. He has a very limited... Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele tem um vocabulário muito limitado, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Eu percebi isso durante seu primeiro mandato, seu primeiro termo, em 2016, 2020, que ele nunca leu um livro na vida, certo? Ele é um homem altamente inculto, muito primitivo. Ele parece um barão cigano, sabe? Adora ouro. Quero dizer, pelo amor de Deus. Então o que você espera? E, obviamente, agora ele está em uma espiral descendente com suas faculdades cognitivas, que nunca foram fortes para começar. E agora temos isso. É quase um transtorno de personalidade, sabe? Porque o narcisismo dele agora atinge novos níveis. Ele acha que porque venceu o segundo mandato, porque se tornou presidente novamente, isso de alguma forma prova suas qualidades incríveis. Ele é um demagogo, sem dúvida. Ele consegue enganar as pessoas, mas o MAGA sob ele já está morto. O MAGA está morto. Quero dizer, não existe mais MAGA, é tudo uma farsa, apenas uma coisa de propaganda. E agora ele está completamente bem, ele sempre foi controlado por Israel. Então é isso que temos, e nada pode ser feito a respeito. Ele está indo por esse caminho. Sim, ele é o Biden 2.0. Sim. Olhando para isso, Andrei, após a conferência de Valdai, algumas pessoas estão dizendo que Putin não foi tão firme na forma como alertou os Estados Unidos e o Ocidente sobre a escalada. Antes de chegar a esse tipo de argumento, quando você observa o campo de batalha, quando analisa a dinâmica do que está acontecendo lá, eles realmente precisam ser mais agressivos em sua comunicação? Ou qual seria o sentido se Putin dissesse: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo? Essas pessoas que dizem coisas assim não entendem nada sobre a cultura russa. Elas não sabem nada sobre o exército. E claro, aqueles que falam desse jeito nunca tiveram nenhum tipo de autorização, como eu tive, por exemplo, que era acima do nível ultra-secreto. É isso que os oficiais das Forças Armadas soviéticas e russas possuíam. Eles não entendem o que é informação operacional, nem como funcionam os serviços de inteligência e contra-inteligência. Essas pessoas são basicamente doras, moldadas pela mídia de massa, sem nenhuma base real quando sobre isso. É preciso entender o que Putin sabe. Todas as manhãs, ele recebe um relatório da melhor inteligência humana do mundo e da segunda melhor ISR do mundo, em termos de inteligência de sinais e coisas desse tipo. Ele também recebe relatórios do chefe do Estado-Maior e do ministro da Defesa, assim como dos diretores do SVR, o Serviço de Inteligência Exterior e do FSB. E aquelas pessoas que dizem esse tipo de coisa não têm noção alguma da realidade, militar, econômica, de inteligência ou estratégica. Elas simplesmente caem nas manchetes. Ponto final. E como resultado, é sobre isso que trata meu vídeo de hoje, que será lançado depois que terminarmos. Elas ainda acreditam que entendem do assunto. Não entendem. Não tem qualquer base. Reunir e coletar boatos por aí, digamos em Moscou ou na Rússia, boatos vindos de alguns elementos marginais. Bem, não quero parecer arrogante, mas é melhor que aprendam quem são suas fontes. Certo? O que posso dizer? Se quiserem continuar com essa besteira, podem continuar. Mas a questão é que profissionais não olham para declarações.
Profissionais olham para mapas, olham para números, e não apenas números puros. É disso que estou falando. Profissionais militares de verdade analisam as coisas em nível operacional. O trabalho em nível operacional exige conhecimento sério de estatística, teoria das probabilidades e análises desse tipo. Fazer isso no nível operacional não é simples, não é linear. E sim, se você der uma olhada de perto na Bloomberg de hoje, lamento, a Bloomberg está sempre lamentando, vai ver que há maníacos genocidas por lá, assim como na maior parte da mídia tradicional dos Estados Unidos. Eles estão lamentando que metade da produção de gás da Ucrânia foi destruída. Aí está. Isso já diz tudo. Essas coisas são chamativas, sem dúvida. Extremamente chamativas quando você vê aqueles ataques, sabe? Os Caliber atingindo seus alvos. Mas a questão é que as guerras não são travadas da forma como Hollywood as apresenta, nem da forma como o exército dos Estados Unidos apresenta. Porque a única guerra que os Estados Unidos conseguiram apresentar como algum tipo de sucesso foi a Guerra do Golfo 1.0, que não foi uma guerra de verdade. Eles acabaram com, você sabe, um exército árabe medíocre. E continuaram desfilando isso como se fosse algum tipo de conquista. Nunca foi. Então, quando você olha para o quadro geral, qualquer um que venha e diga, o Putin deveria ter dito isso, primeiro leia com atenção o que ele realmente disse. Lembrando que Vladimir Putin, ao contrário daqueles que duvidam de suas declarações, é, diferentemente de Trump, um oficial de inteligência profissional. Ele foi diretor do FSB e é formado pela escola da KGB, além de ter sido funcionário lá. Ele também se formou na primeira faculdade, primeiro departamento do KIAE, o Instituto Andropov da Bandeira Vermelha, que hoje é chamado de Academia do Serviço de Inteligência Exterior. Essas pessoas não têm ideia do que isso significa. E assim, Vladimir Putin sabe quem é Trump. Ele sabe quem todos eles são. Ele pode manipulá-los quando quiser. E a maneira como ele faz isso, ele se apresenta como um homem altamente inteligente, muito instruído e extremamente calmo. Ele projeta o poder da Rússia, ao contrário de Trump, por exemplo, que vive se envergonhando o país e suas forças armadas. É simplesmente uma humilhação. E quando as pessoas dizem que ele, de todas as pessoas, deveria ter dito algo, não é assim que os russos agem, especialmente nas condições atuais. Especialmente numa situação em que a Rússia, preste atenção, pode anotar. Eu poderia defender uma tese de doutorado, o que algumas pessoas já sugeriram que eu fizesse. Eu não quero perder meu tempo com um diploma fajuto em ciência política, que nem é ciência de verdade. É basicamente um diploma falso. A questão é que a Rússia venceu a corrida armamentista de lavada, por nocaute. E seja lá o que essas pessoas pensem sobre isso, é melhor que voltem e se olhem no espelho. Vejam quanta experiência e quantas conexões e fontes reais elas realmente trazem para a mesa. Andrei, me corrija se eu estiver enganado na minha compreensão sobre a Rússia, porque até agora, pelo que vimos do governo Putin, sempre que eles se manifestam e respondem a essas questões sérias sobre a escalada, sobre o envio de mísseis Tomahawk ou outros tipos de mísseis, eles têm uma posição oficial. Não é algo inventado na hora. Eles não estão improvisando. Eles sabem qual é a política oficial, qual deve ser a resposta oficial. Não importa se é o Putin respondendo a pergunta ou o Lavrov. Eles sabem o tom, sabem como responder. É assim que funciona na Rússia? Com certeza, é o caso. Escrevi 4 livros sobre isso e vou escrever um 5º com alguns oficiais aposentados muito experientes, tanto americanos quanto russos, que atuaram no núcleo, no nível do Estado-Maior. Os Estados Unidos não têm uma conexão entre o que se considera uma grande estratégia de Estado e sua estratégia militar. Em ambos os casos, os Estados Unidos são incompetentes, porque não vivenciam uma guerra real desde a Segunda Guerra Mundial. E mesmo naquela época, foi um assunto relativamente tranquilo, para dizer o mínimo,
apesar dos grandes sacrifícios feitos pelos militares americanos, tanto na Europa quanto no Teatro do Pacífico. both in Europe and in Pacific Theater. But it was the saving grace for the United States. Mas foi a salvação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram de uma destruição econômica nos anos 30 para o pleno emprego. E então, de repente, meu Deus, sabe, quando se fala nisso, não há uma única pessoa nas Forças Armadas Americanas em nível superior. Há alguns nos escalões intermediários, mas não há uma única pessoa entre a alta cúpula americana ou a alta cúpula da CIA ou as figuras políticas, sem falar naqueles palhaços do Conselho de Relações Exteriores, que realmente entenda o que é estratégia. Eles não entendem. Sabem apenas algumas frases de efeito de Sun Tzu e Clausewitz, sem compreender a natureza da guerra. Nenhum deles entende. Nenhum. Qualquer pessoa do US Army War College ou do US Naval War College que ensine estratégia, como essa palhaça da Sarah Payne, não tem a menor ideia do que está falando, porque não entende o conceito do que se chama de base material técnica da guerra. Não entende. As únicas coisas que sabem são, você sabe, memes e trechos de Hollywood, como a bomba que cai em algum casamento afegão e eles gritam viva. Eles não compreendem a correlação de forças e meios. Isso não é ensinado adequadamente nas academias militares dos Estados Unidos, que são academicamente atrasadas. Nenhum dos cadetes das academias militares de ponta em qualquer lugar da OTAN, no Ocidente, no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália ou na Espanha, entende isso. Eles até precisam fazer exames de admissão para as academias militares, algo que as crianças russas precisam enfrentar para entrar. Eles nem entendem o que é isso, ou o tipo de pressão acadêmica e militar insana a que essas crianças são submetidas para construir uma verdadeira nação militar. E é por isso que essas pessoas não entendem o que estão vendo. Bem, na realidade, como eu já disse, Viktor Orbán, vamos lá, Viktor Orbán. Sim, a Hungria pode não ser uma grande potência, mas ainda é um país e um importante na história europeia. Ele apareceu há cerca de uma semana e disse novamente na TV húngara, acabou, o Ocidente perdeu a guerra, ponto. Tenho falado sobre isso desde 2023, na verdade, desde 2015. Eles não entendem o que estão vendo. Eles não entendem os parâmetros da guerra. Os Estados Unidos foram desmilitarizados. Literalmente não tem mais nada, quanto mais a Europa. A Europa é apenas um bando de miseráveis, certo? São bufões que fingem ter alguma importância. A única coisa que restou aos Estados Unidos são as armas nucleares. Só isso. E eles não sabem como conduzir exercícios militares de verdade. Tudo aquilo são basicamente jogos de guerra. Pelo menos agora admitem que, nos últimos anos, quando faziam esses jogos de guerra, foram literalmente destruídos pela Rússia. Certo. Ótimo. Mas, por outro lado, você sabe, eu sei como esses jogos são projetados. Tenho profissionais que dizem as coisas como elas são. E é isso. Este é o fim. Então a questão agora é, serão eles tão imprudentes a ponto de, no último suspiro do sistema militar, político e econômico do Ocidente combinado, que sabemos hoje ser, bem, uma espécie de capitalismo, mas o problema é que é um capitalismo financeiro, terem perdido completamente a capacidade de produzir as coisas de forma adequada, eles irão optar pela solução final, considerando o nível intelectual, ou melhor, a falta dele, e as crenças dessas pessoas, especialmente quando olhamos para os sionistas cristãos, os arrebatistas e todos esses malucos que se autodenominam cristãos. Não há nada de cristão nisso. Eles podem recorrer a algum tipo de botão nuclear. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Quão provável é, eu não sei. E é por isso que a Rússia trabalha incessantemente, constantemente, para evitar uma catástrofe. Porque quando os Estados Unidos e a Rússia começarem a se enfrentar, acabou. É o fim. É o fim da civilização humana. E para aquelas pessoas que não entendem isso, porque nunca lidaram com as armas, nunca viram os fatos, nunca os estudaram, como eu, por exemplo, e meus colegas de turma,
entre os quais há todo tipo de pessoas, incluindo os comandantes da frota da Federação Russa e outros dessa natureza. Então eles não entendem com o que estão lidando. Eles não têm a menor ideia, não têm uma estrutura para isso. E é por isso que eu afirmo, o jornalismo no Ocidente e seus produtos, em sua maioria, eles não são apenas criminosos de guerra, fazem propaganda pessoal, mas também essas pessoas são imbecis. Você não consegue explicar para o cretino médio da CNN, da MSNBC ou do Wall Street Journal, cara, quando isso acontecer, você não vai ter chance. Ponto. Sabe, sua família, tudo, seus amores, seu cavalo, seja o que for, seu dinheiro, não valem nada. Seus filhos vão morrer. Você vai morrer. As suas mães ou o que for, sabe, tudo, sua propriedade, tudo será queimado. Eles não entendem. A América não tem compreensão de guerra continental, nem os europeus, que foram doutrinados. E então eles querem brincar com isso. Os russos jogam esse jogo se for necessário. Mas como eu já disse, a realidade no terreno é tal que eles não têm chance. Acabou. E agora eles precisam decidir. Querem insistir? Os russos têm, como eu já disse, quando você observa a correlação de forças e meios, não é nem engraçado. A Rússia supera toda a OTAN em uma ordem de magnitude em tudo. E esse é o resultado. Acho que uma das principais mensagens de Vladimir Putin durante o Valdai foi sobre o uso de armas nucleares. Ele disse que as armas nucleares táticas são muitas vezes mais poderosas do que as bombas usadas em Nagasaki e Hiroshima. Ah, sim, claro. Então, para muitos de nós, como você mencionou, nós realmente não entendemos esse tipo de escalada, porque quando acontece, acontece. Não há como voltar atrás depois disso. Você não pode desfazer isso. Você não pode desfazer isso. E, de novo, é isso que aqueles cretinos em Washington, Londres ou Berlim não entendem. Ou Paris, por exemplo. Primeiro, o Ocidente é patético, até para se comparar em termos de sistemas de entrega. A Rússia não apenas venceu a corrida armamentista, ela venceu por uma margem enorme em termos de sistemas de entrega, que também podem transportar armas nucleares. Alguns deles, novamente, são táticos. Depende de como você define tático, certo? Você pode usar, por exemplo, uma ogiva nuclear tática, que pode ser mais poderosa do que as que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, Little Boy e Fat Man, seja lá quais fossem os nomes dessas bombas. Little Boy, whatever the name of those bombs were. Yeah, they could be 10 kilotons. They could be. Sim, eles podem ter 10 quilotons. Podem ser, bem, você sabe, se necessário, um megaton. Depende apenas do tipo de tarefa que se pretende resolver. É assim que eles os definem. Se é tático, se resolve tarefas táticas, é uma arma nuclear tática. Mas na realidade, pode ser bem poderosa, sabe? Essa é a questão. Não dá para explicar às pessoas que a Rússia chegou a um nível em que nem precisa mais usar armas nucleares. Deus me livre. Ela pode eliminar completamente toda a liderança militar e política europeia. Basicamente, qualquer instalação militar ou política, incluindo bunkers subterrâneos, desapareceria. É isso que estou tentando fazer as pessoas entenderem. That's what I'm trying to deliver to people. Russians are not keen on using nuclear weapons, albeit... Os russos não têm inclinação para usar armas nucleares, embora a resposta nuclear esteja prevista na doutrina militar russa de 2014, nos artigos 26 e 27. Ela explica que quando houver uma ameaça à existência do Estado russo, a Rússia usará armas nucleares, e os próprios russos decidirão se tal ameaça existe. E se eles quiserem jogar esse jogo, bem, que Deus nos ajude, porque todos nós vamos morrer em sua maioria. Posso te dizer uma coisa. Eu moro em Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos, junto com as bases navais de San Diego e Kings Bay. Elas desapareceriam em meia hora, e não restaria nada. Você leu o que Emmanuel Todd escreveu sobre isso? Sim, eu fiz um vídeo sobre isso. É isso que estou dizendo. Eles entendem que perderam. É só que por serem covardes e terem se exaltado tanto,
basicamente inventaram toda a história do Ocidente combinado depois da Segunda Guerra Mundial, criando toda essa ameaça e coisas assim, usando todos aqueles canalhas como Solzhenitsyn e tudo mais, sabe? Vendendo a história de que os comunistas mataram 60 milhões, não, 600 milhões. Ah, por favor. No, 600 million. Come on. I mean, sure. Why stop at this, you know? Quer dizer, claro, por que parar por aqui? Sabe, 100 mil, bilhão, milhão, trilhão, tanto faz. Essas pessoas não têm honra, nada. São apenas manipuladores e trapaceiros. Achavam que estavam lutando por algum tipo de liberdade, mas agora vemos no que essas liberdades na Europa se tornaram. Está virando um buraco totalitário, sabe, uma porcaria. E vai piorar muito, obviamente. Em alguns casos, talvez cheguem ao ponto de 1984. Estão chegando lá no Reino Unido. E sim, como já disse, os Estados Unidos e a Europa não produziram estrategistas de verdadeira reputação em 100 anos. Todos esses chamados estrategistas acabaram se revelando nada mais do que demagogos, pseudo-militares, pseudo-políticos demagogos. Olhe para essas pessoas do Conselho de Relações Exteriores. São completos idiotas. Sabe, eles não têm as ferramentas para entender o que está acontecendo. E mesmo aqueles que entendem, não têm o direito de sair por aí dizendo, pessoal, estamos ferrados, acabou para nós. Eles não podem, porque se fizessem isso, perderiam seus cargos vitalícios. No caso do Charlie Kirk, poderiam até ser assassinados. Então esse é o círculo vicioso da Câmara de Eco. Eles vão continuar fazendo isso até destruírem os Estados Unidos, o que estão se esforçando bastante para fazer. E o Ocidente, ou seja, a Europa Ocidental, já era. Acabou para os europeus. Alguns desses países provavelmente nem existirão mais como nações europeias em 2050. Actually, they're doing this, Andrei. Na verdade, eles estão fazendo isso, Andrei. Olhe para essas pessoas. Você mencionou o Charlie Kirk. Nós conhecemos o Tucker Carlson. Essas pessoas que são contra a guerra, contra o que está acontecendo na Ucrânia e no Oriente Médio. Mas essas pessoas, elas não... De alguma forma, o governo Trump, sabe, não se importa com elas. Doesn't care about these people. Trump é controlado pelo Mossad. Ele é controlado por Netanyahu. Trump é o bajulador de Netanyahu. Tá tudo conectado. Todo mundo entendeu isso. Ele é o sogro de Kushner e tudo mais. O cara tá completamente enredado nisso, certo? E isso sem nem levar em conta o que quer que esteja nos arquivos de Epstein. Ele é corrupto até o núcleo, um narcisista. A única coisa com que ele se importa é o próprio bem-estar e como se sente em relação a si mesmo. Então é isso. Talvez aqueles pensamentos lúcidos que ele tem de vez em quando, ele os contradiz imediatamente. Ele é muito ingênuo, o que significa que é um homem muito fraco. Ele é um homem extremamente fraco. E então o que posso dizer? Biden era um zumbi com a mão tripla da esposa, que é uma idiota, e de Blinken e Sullivan enfiados nele, sabe, controlando-o. Trump, por sua vez, tem a mão de Netanyahu enfiada nele e é servo de Israel. Ele não serve aos interesses do povo americano, mesmo quando tenta, o que eu acho que ele nem faz. Eu não acho que seja realmente ele. Acredito que seja Stephen Miller quem mantém alguma consistência, pelo menos na política interna. E há algumas coisas que eu aplaudo. Por exemplo, estou de saco cheio da hipocrisia dos chamados, bem, não é da esquerda, é do neoliberalismo, do DNC, que é basicamente um grupo de crime organizado, o Comitê Nacional Democrata. O ICE, sim, eles têm que fazer o trabalho deles. Nós não sabemos quantos milhões de imigrantes ilegais, incluindo seus cartéis de drogas e o crime organizado, estão nos Estados Unidos por causa das políticas de imigração deles. E quando você olha para as grandes cidades, basicamente estão ocupadas pelos malucos deles. Mas o problema é que o Trump é só conversa fiada. É tipo, sim, sabe, o Antifa são terroristas. Sim, eu já dizia isso durante o primeiro mandato dele. Ele nunca fez nada a respeito. Agora ele os declarou, ok, o que eles são? Uma organização terrorista, terrorismo doméstico. Então vamos ver como ele continua lidando com isso e como vai acabar se voltando novamente contra suas próprias políticas ou declarações. O que posso dizer? Temos o que temos.
Coisa de corretor de imóveis de Nova York. Yeah, we got what we got. New York real estate shyster. Is he living? Ele está deixando o caso da Ucrânia nas mãos dos europeus? Parece que sim. Os Estados Unidos não têm outra opção. United States has no other option. United States has nothing to give. I mean, they can try to take out. Os Estados Unidos não têm mais nada para oferecer. Quer dizer, eles podem tentar tirar o que restar das formações regulares de linha de frente das Forças Armadas dos Estados-membros, o Exército dos Estados Unidos, sabe? E por que não dar a eles F-16, mais F-16, dê a eles F-35s? Pelo amor de Deus. Há muitos pilotos russos que adorariam pôr as mãos nessa coisa. Então sim, o que eles poderiam dar? Se você olhar de perto, quantos, por exemplo, Bradleys foram aniquilados ao longo da militar especial? Não sei, já está praticamente raspando o fundo do barril. I don't know. I mean, it's pretty much there down to the bottom of the barrel. And unless again you begin to disarm. E a menos que, novamente, você comece a desarmar suas unidades de linha, tipo, sabe, as divisões e todo tipo de brigada, dizendo, ok, nos deem o que restou do seu equipamento, deixem-nos enviar para lá. É por isso que os Estados Unidos não fornecem mais, digamos, tanques Abrams. O pessoal da Wikipédia, todos aqueles amadores, dizem, ah, sim, eles produziram uns 5.000 desses. Quantos deles estão realmente disponíveis e basicamente em condições de funcionar? Talvez algumas centenas, no máximo. E então esse é o estado das coisas. E é por isso que há toda essa conversa sobre Tomahawks, porque os Estados Unidos não têm mais nada para dar. Quero dizer, sim, pensem, por favor, pensem na Ucrânia. Vejam o que vai acontecer. É simplesmente inacreditável. It's just unbelievable, you know, Não sei quantos sistemas THAAD eles têm nos Estados Unidos, porque enviaram 3 deles, se não me engano, para Israel. Taken to Israel. Do And they one have? out of almost 1/5 of Quase um quinto deles, mísseis em 12 dias. Quero dizer, isso já diz tudo o que você precisa saber. again. Mais uma vez, profissionais. Enquanto os amadores discutem, sabe, seja lá o que for, em que tom o Sr. Putin disse isso ou aquilo, ou discutem táticas, os profissionais discutem logística. Eles discutem a correlação de forças e meios. E para discutir correlação de forças e meios, é preciso ter formação e experiência militar profissional e experiência em inteligência. O resto, os civis, a maioria deles, não entende nada disso. É o que sobra. Eles coletam boatos de todo tipo de fonte duvidosa e dizem, ah, sim, isso e aquilo aconteceu. Não, não aconteceu. Funciona de um jeito completamente diferente, sabe? It works absolutely differently, you know. You know what Emmanuel Todd Sabe o que Emmanuel Todd diz? É muito importante, eu acho, entender a mentalidade dos Estados Unidos. Ele diz que, afinal, os Estados Unidos precisam aceitar que foram derrotados na Ucrânia. Isso é enorme. Eles precisam compreender isso. Ele diz que eles compreendem. If in my He says that opinion, they do understand. He says that they do understand. It's just because they are in. Ele diz que eles entendem, sim. É só que eles são, especialmente em Washington, covardes. Eles não conseguem admitir isso. E, novamente, a Rússia fez sua última oferta aos Estados Unidos em Anchorage. Trump não aceitou. E foi isso. Agora os Estados Unidos terão de enfrentar possibilidades humilhantes. Os russos vêm cuidando e fazendo o papel de babá dos Estados Unidos há um tempo, porque, obviamente, quando se olha para os 2 arsenais nucleares, isso é sério. Mas sabe de uma coisa? Olhe para os presidentes americanos desde Clinton. Isso é patético. Quer dizer, é patético. Essas são pessoas que são verdadeiros idiotas, certo? Incluindo Obama. Obama só tinha capacidade de produzir, sabe, aquelas inflexões grandiosas em seus discursos e coisas do tipo. You know, the inflections in his speeches and things of this nature. The guy was downright moron and corrupt to the core. O cara era um completo idiota e corrupto até o osso. Então sim, você tinha o W, que era um imbecil, um sionista cristão. Basicamente é isso que ele é. E agora você tem o Biden. A gente sabe que ele nem estava realmente vivo, sabe, quando era o presidente. Qual era o nome daquele filme? Um Morto Muito Louco ou algo assim, em que eles ficam segurando o cara em pé. E agora temos esse sujeito. Ele não entendia o que estava enfrentando. E de novo, é preciso entender, ele é um sionista cristão. Por mais que tente esconder, ele está no bolso de Israel. Os Estados Unidos não têm soberania. Os Estados Unidos são comandados por Israel. Os Estados Unidos não têm um Congresso americano. Eles têm o Knesset 2.0.
Então, quando você olha para aqueles estrategistas e profissionais militares israelenses, você mesmo viu. Professional, you saw yourself. I mean, the rest of the world saw it. Quer dizer, o resto do mundo viu isso. Mas Emmanuel Todd está realmente certo. Ele diz que eles entendem, só que são covardes. Eles não conseguem encontrar uma saída honrosa por causa dos encobrimentos. É isso. Foi tipo um morto muito louco. Um morto muito louco foi isso mesmo. Então sim, essa era a administração Biden. Mas essencialmente, estamos chegando a algo parecido com o estado da administração Biden no início. E a principal questão para a Rússia agora é evitar uma troca nuclear global. Só isso. E as pessoas que não entendem isso precisam deixar a profissão e cair fora. Vão trabalhar no McDonald's, ou, sabe de uma coisa? Comprem um 7-Eleven. Tentem administrar aquilo, sabe? Andrei, acho que os Estados Unidos podem transformar isso em um jogo de ganha-ganha, tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia. Você mencionou que a Rússia fez uma proposta naquela reunião que tiveram. Na sua opinião, quem está tão hesitante, ou quem está evitando isso? Do que se trata? Porque recentemente conversei com Martin Armstrong. Ele disse que o ódio que essas pessoas têm pela Rússia é interminável. Elas não querem um relacionamento melhor com vocês. Quem são essas pessoas, Andrei? Quem são essas pessoas tão poderosas no governo Biden, no governo Trump? Você se lembra que durante o governo Obama, o próprio Obama disse que a Rússia é uma potência regional. Sabe, eles nem gostam de admitir que a Rússia é uma não. No. There are several sectors. First, Existem vários setores. Primeiro, um deles está do lado democrata, especialmente o grupo LGBTQ, seja lá o que for. Eles odeiam a Rússia por causa do que está estabelecido na Constituição russa, que existem apenas 2 gêneros, homem e mulher. A lei de família russa protege as crianças. Se você for gay, não tem permissão para adotar crianças. Você pode ser gay, o que fizer a portas fechadas é problema seu, mas não pode realizar aquelas paradas do orgulho. Então, esse é um lobby muito poderoso nos Estados Unidos. Eles odeiam a Rússia. Depois, há os judeus russos. Alguns deles neoconservadores, obviamente não todos, mas a maioria neocons e pró-Israel. Eles detestam os russos. They abhor Russians. And of course, then you have the evangelical Christian Zionists. E claro, aí você tem a parte dos sionistas cristãos evangélicos, os rapturistas, todo tipo de seita pseudo-cristã da morte que é muito proeminente nos Estados Unidos. Eles odeiam os russos, sim, porque acreditam em toda essa baboseira sobre o fim dos tempos, o arrebatamento e tudo mais. Então sim, quando você junta tudo isso, é um bloco eleitoral considerável que exerce uma pressão muito séria sobre senadores e congressistas americanos já corruptos. A maioria deles é corrupta. E sim, eles odeiam os russos, além da visão protestante tradicional dos russos como subhumanos. Então sabe o que posso dizer? Já dei esse exemplo muitas vezes. Para o Sr. Brennan ou Sr. Clapper, por exemplo, assim como para muitas pessoas no governo Trump ou no governo Biden, eu, como ser humano branco, eslavo, russo etnicamente, sou considerado subhumano. Slav, Russian, ethnically, I'm subhuman. I'm Untermensch. That's what many people Eu sou um understand. Untermensch. É isso que muitas pessoas não entendem. Havia muitas pessoas, até mesmo nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, que aplaudiam o que Hitler estava fazendo, o que os nazistas e os europeus estavam fazendo. Os europeus aplaudiram Hitler. É por isso que eles não resistiram muito, porque reconheceram os seus. E Hitler estava fazendo o que a Europa queria. Eles queriam, eles mataram os judeus, mas principalmente buscavam o Lebensraum. E sabe de uma coisa? Essa península patética chamada Europa, essa península da massa continental eurasiática, eles queriam que os russos desaparecessem. Ainda há muitas pessoas em Londres e Bruxelas que não gostariam de nada mais do que matar crianças e mulheres russas, e que aplaudem os nazistas. Há muitas pessoas no Pentágono e na CIA que gostam disso. Elas não são muito instruídas. Não dá mais para ter uma boa educação nos Estados Unidos, exceto talvez em áreas de exatas. Não se consegue mais uma educação normal em humanidades, porque está quase toda infestada por vigaristas da geração Woodstock e todo tipo de neocons
E sabe, judeus russos que pregam todo esse lixo. Como resultado, há toda uma geração de pessoas incultas e sem educação. E estou falando de falta de educação, não no sentido de não ter um diploma ou de não saber alguns idiomas. Veja o Michael McFaul. O cara é um idiota certificado. Ele foi embaixador dos Estados Unidos na Rússia. He was US ambassador in Russia. And he continues to, the guy is cretin, basically. E ele continua bem, quero dizer, o cara é basicamente um cretino. Mas é isso que eles são. E como resultado, adivinha só, você tem esse tipo de massa que odeia os russos, porque os russos são sub-humanos, mas ao mesmo tempo sofrem de esquizofrenia. E a esquizofrenia é essa coisa maravilhosa. Bem, como disse um jornalista irlandês, é a mesma crença mantida simultaneamente, que a Rússia está prestes a colapsar e que está prestes a dominar o mundo. Então é 1984. É um duplo pensar esmagador, é isso que é. E no mundo deles, sim, no dos Clappers, Brennans, muitos analistas russos da CIA e todos esses, eles odeiam os deuses russos. Eles também odeiam os deuses russos, porque os Estados Unidos, como nação, são extremamente inseguros. E quando você olha para o poder que foi derrotado, que lutou por 1000 anos, e Vladimir Putin diz, isso era sabido, você não pode derrotar a Rússia no campo de batalha. Ponto. Os russos podem perder uma ou duas batalhas, mas no fim vencem as guerras, sabe? E é isso que eles odeiam, porque a Rússia e a União Soviética foram esse obstáculo à crença fanática na cidade brilhante sobre a colina, especialmente entre os evangélicos nos Estados Unidos. Essa ideia de que, de alguma forma, era a América que deveria vencer tudo, libertar a humanidade, derrotar Hitler, fazer isso e aquilo. Aí você tem aqueles malditos russos sendo os primeiros a voar para o espaço. Então você tem essa educação da União Soviética e da Rússia agora, em que o sistema educacional dos Estados Unidos simplesmente empalidece. É um lixo, essencialmente, em comparação, sabe? Então eles têm essa insegurança. E todo mundo traz suas próprias pequenas cargas adicionais nessa balança de ódio. Como os judeus russos, muitos, não todos, mas muitos, como eu já disse, eles contribuem para todo tipo de causa neoconservadora e odeiam os russos. Eles querem acertar as contas por causa daqueles pogroms, sabe? Então você tem esses fanáticos. E é isso que eles são. E é isso que a elite americana se tornou. Tudo que conhecíamos sobre a América do período pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 1990 acabou. Não existe mais. E é isso. Andrei, Ursula von der Leyen está falando sobre 800 bilhões de euros sendo usados para uma Europa defensiva. Esses países que estão pagando por esse tipo de coisa, você sabe, de alguma forma eles têm que cortar a Previdência Social e todos esses programas que são tão importantes, mas querem enviar esse dinheiro para a defesa, para o exército, militarizando especificamente a Europa. Eles realmente pensam da mesma forma? Eu não acho que toda a Europa pense assim. I don't think that the whole Europe is the same way. You separate, Sabe, você separa, sabe? Não, os europeus ocidentais são do mesmo jeito. A maioria dos europeus ocidentais abomina os russos. Eles acreditam na ameaça russa. São doutrinados, sempre foram. E então, sabe, isso foi publicado nos meus fóruns de discussão e no meu blog. Ouça a conclusão final disso. Eu não gosto do Karen Shakhnazarov. Ele não é um diretor ruim, essencialmente, mas eu tenho outros problemas com ele. Mas no White Tiger dele, que eu não gosto, ainda assim, quando você tem o filme White Tiger, há aquele monólogo do Hitler. Obviamente é imaginário, mas ele fala com alguma entidade, como alguém que parece um homem. Mas nós sabemos quem é. É o diabo, obviamente. Ele fala com ele. But we know who that is. It's the devil, obviously. He talks to him and he says, yeah, Germany now, in 1945, Germany now will be... E ele diz, sim, a Alemanha agora, em 1945, a Alemanha será culpada por tudo. Mas o que fizemos? Fizemos o que os europeus queriam. E ele está absolutamente certo. Então, nesse caso, primeiro os europeus abrirão mão de suas liberdades. Eles não têm princípios, a maioria deles. Não todos, não se engane, mas a maioria. E eles são exatamente assim. Serão forçados à submissão.
Eles não têm coragem de lutar por princípios maiores do que seus estômagos, que são importantes, não se engane. A economia é extremamente importante, você sabe. Mas sim, eles serão forçados a isso e ficarão pobres. Já estão ficando mais pobres. A produção industrial na Alemanha, segundo o último relatório de hoje, caiu 4,5%. Aí está. E isso continuará até que fiquem desesperados. Eles serão subjugados. E por algum motivo essas pessoas, como Wonderland, que é um imbecil, e a maior parte dos militares de lá, também não são pessoas muito reais. Eles acham que de alguma forma, esses 800 bilhões de dólares, que eles não têm, podem comprar exércitos. Não podem. E esse é o problema, sabe? Essa é outra coisa que muita gente não entende. Os russos não estão mais lidando com profissionais. Durante a Guerra Fria 1.0, havia generais soviéticos, militares soviéticos, ou até representantes da inteligência conversando com seus equivalentes americanos. Eles eram inimigos, mas os russos sabiam que, na maior parte das vezes, do lado americano, você lidava com profissionais sérios. Eles eram bons profissionais. Entendiam a lógica por trás da guerra, como as estratégias são elaboradas e coisas desse tipo. Você não tem mais aquelas pessoas, só um bando de fanáticos e idiotas, sabe? E eles são extremamente antiprofissionais. O comando militar americano, a alta cúpula americana, são pessoas altamente antiprofissionais. Seja lá o que ensinam a eles nas academias de guerra, sem falar na escola de Estado-Maior e comando em Leavenworth, Kansas, eu não sei de que universo paralelo isso vem. Eles podem aprender um truque tático aqui e ali. Ah, sim, drones. Ah, sim, aquilo. Ah, sim, motocicletas táticas, sabe? Mas não entendem de arte operacional. Os Estados Unidos, sem falar da Europa, fracassaram em termos operacionais de forma tão miserável, tão evidente, já em 2023, com essa famosa contraofensiva planejada pelo Sr. Donahue, com o Sr. Aguto e aqueles generais. O Sr. Donahue é agora o comandante supremo na Europa. Esses caras são amadores. Meu Deus, eles não entendem com o que estão lidando. Então os russos ficam tipo, santo Deus, com quem estamos falando? Quero dizer, encontrem alguém que seja normal, profissional, mas que ainda possa ser o inimigo. Você quer um inimigo que seja profissional. Pelo menos, assim é possível se comunicar com bom senso. Não dá para se comunicar com bom senso com essas pessoas. Os generais americanos, ou pior ainda, os britânicos, nem sequer entendem com o que estão lidando. Como isso termina no fim das contas, a longo prazo, porque não entendem o que é estratégia. Eles não ensinam estratégia de verdade, porque tudo o que ensinam nas instituições militares americanas são contos de fadas sobre a história militar dos Estados Unidos. Yeah. Thank you so much, Andrei, for being with us today. Great pleasure. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Foi um prazer. Tchau.